comigo. Então, só deixa um minutinho aqui para eu entrar. Pronto. Estou no chat. Estou vendo o que vocês falarem comigo, tá? Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai ter uma aulinha de inglês básica, mas gostosinha, para ajudar de novo a gente a ler os textinhos que caem no Enem, tá? Então, mais uma aula comigo. Primeiro, nós vamos falar sobre algumas coisas gramaticais. Primeiro, nós vamos falar sobre os noun. Alguém imagina o que seja um noun? Eu vou explicar o que ele é. It's a name of an object, concept, place or person. Alguém consegue ter uma ideia do que seja? Ninguém fala comigo, vou ter que falar. É como se fosse não, na verdade, né? É um subjetivo. Então, ele é o que dá nome, noun, é o que dá nome às coisas. Então, dá o nome a uma pessoa, a um objeto, a um lugar, a um conceito. Nós temos dois tipos diferentes de nouns, são subjetivos, os concretos e os abstratos. Os concretos são coisas, esse primeiro ladinho, assim, ali do lado. Os concretos são as coisas que nós conseguimos ver e tocar. Ver ou tocar, porque às vezes a gente não consegue tocar, mas a gente consegue ver. Como um carro, uma mesa, um escritório. Então, por exemplo, a Pablo Vittar, a gente consegue olhar para a Pablo Vittar, a gente vê a Pablo Vittar, a gente consegue tocar a Pablo Vittar, a gente consegue, se a gente estiver perto dela. Não é porque a gente consegue que a gente deve tocar Pablo Vittar. Se ela não deixar, a gente não pode tocar nela, porque você não foi extremamente abusivo, né? Então, Pablo Vittar é um concrete noun, é um subjetivo concreto. Um outro tipo de subjetivos que nós temos são os abstract nouns. São coisas que a gente não consegue ver ou tocar. Então, coisas que a gente consegue ver ou tocar, a gente coloca como concretos. Coisas que a gente não consegue ver ou tocar, a gente vê como abstratos. Como uma ideia, uma decisão, uma opinião. Eu estou emitindo uma opinião, quando a gente fala a palavra opinião, é um substantivo. Mas você enxerga a minha opinião? Você consegue tocar na minha opinião? Se eu tenho uma opinião política sobre alguma coisa, você consegue tocar na minha opinião? Você não consegue tocar. Então, eu trouxe como esse segundo exemplo o Farofa, que é o meu cachorro, que é esse lindo aí, todo sorridente, super felizinho. Então, eu usei a palavra happiness, seria felicidade. Felicidade é um conceito, não é? Eu não consigo tocar a felicidade. Eu olho para o Farofa na foto e vejo que ele está feliz, certo? Mas se eu colocar essa foto para vocês e falar assim, me fala que substantivo está aí, vocês iam falar felicidade de primeira? Vocês não iam falar felicidade de primeira, vocês iam falar provavelmente que é um cachorro, ou o lenço dele, ou a casinha no fundo, alguma coisa assim, mas vocês não iam pensar na felicidade. Porque a felicidade a gente não consegue olhar e perceber de primeira, assim. Então, na verdade, ela é um substantivo abstrato. Abstract noun, tá? Um outro modo gramatical que a gente tem são os pronomes. Pronoun. Eles replace a noun in a sentence. Usually because we don't want to repeat the noun. Então, a gente costuma usar os pronomes para substituir os subjetivos. Porque a gente não quer usar os substantivos, porque a gente não quer usar eles de novo. Não fica repetitivo eu ficar falando a mesma coisa toda hora. Então, exemplos substantivos. It, me, de pronoun. Perdão, gente. Exemplos de pronoun. It, me, you, she, they, him, her. Todos esses são pronomes. Eu uso eles numa frase quando eu não quero que fique repetindo a mesma coisa toda hora. Então, um exemplo. Susan's car has been stolen and she's very upset about it. Então, aqui, por exemplo, aonde que seria um pronoun aqui?
Mostrou aqui 2 pronomes. O she, qual palavra que o she está substituindo? Qual o substantivo que o she está substituindo? O Susan. A Susan, né? Na verdade. Então, o she, para não usar de novo a palavra Susan, ele entra aqui. Senão, eu ia falar assim, ó. Susan's car has been stolen and Susan is very upset about it. Não faz sentido eu falar. Para que eu vou falar 2 vezes a palavra Susan? Então, eu uso o she. O restante, né? She's very upset about it. O it também é um pronome, porque ele está substituindo um substantivo que ele não quer repetir de novo. Qual seria? Seria pelo roubo, talvez? Vamos ver. Susan's car has been stolen and Susan is very upset about the stolen. About her car has been stolen. Então fica uma coisa muito grande, a gente não precisa disso. Então a gente usa um pronome. Uma outra coisa que a gente pode usar são as preposições. Então a gente usa prepositions. Are used to give information about things like place, time, direction and manner. Então elas costumam trazer informações sobre coisas como lugares, tempo, direção e modos. Exemplos de preposições. To, in, behind, over, through, into, under. Esses são alguns dos exemplos. Então, vamos aplicar numa frase para a gente ter uma noção. I telephoned our office in London at 7 a.m. E aqui a preposição é o at, porque é o momento em que eu liguei. Então, ele está trazendo alguma informação sobre alguma coisa que foi feita, certo? A hora que eu liguei foi 7 horas, tá? E uma outra preposição aqui também é o in. Está falando aonde que é o nosso escritório. I telephone our office in London. Então, o nosso escritório é em Londres. Está trazendo uma informação. Outro que a gente pode falar são os adjetivos. Adjective. It helps to describe a noun or pronoun. Então, os adjetivos, eles servem para descrever um substantivo ou um pronome. Então, alguns exemplos. Small, cold, bright, cool, Brazilian. Estou descrevendo ou um substantivo ou um pronome. Então, small, pequeno, cold, frio, bright, branco, cool, legal, Brazilian, brasileiro. Então, a gente está descrevendo aquela coisa de alguma forma. Então, eu coloquei, my cat is beautiful, she is so cute. Estou falando sobre a minha gatinha, a Flora. Qual que é o adjetivo aqui? Beautiful, certo? Estou falando que a minha gata é bonita. Percebam uma coisa. O adjetivo, ele vai estar sempre associado a um substantivo. Então, eu esqueci de grifar aqui para vocês, mas ele está associado ao quê? Ao cat. Então, quando a gente estiver lendo um texto, a gente vai fazer esse exercício, mas quando a gente estiver lendo um texto e ele perguntar alguma coisa sobre um adjetivo, a gente tem que procurar qual é o substantivo a que ele tá falando sobre, tá? Um outro adjetivo aqui é cute. Quem é cute? She is. She is cute. Quem é she? O she, ele está substituindo um outro substantivo. Que substantivo que ele está substituindo? Cat. Então, ainda estou falando que quem é fofa é minha gata. Então, minha gata é bonita e ela é muito fofa. E ela é mesmo. Está aqui sentada atrás, ouvindo tudo isso, né? Essa sem vergonha, porque ela adora que fique falando dela e eu falo dela o tempo todo, né, Flora? Um outro são os advérbios, tá? Então, adverb, it's normally used to say how or when something happened. Então, a gente usa eles para falar como ou quando alguma coisa acontece. Então, alguns exemplos. Careful, quickly, well, sometimes, yesterday, never, today.
que eles significam? Careful, com cuidado. Então, falando que aquela coisa aconteceu, ou eu fiz alguma coisa com cuidado. Quickly é rápido, então eu fiz uma coisa muito rápido. Well, fiz uma coisa super bem, fiz uma coisa bem. Sometimes, eu faço às vezes. Sometimes é às vezes. Yesterday, ontem. Então, quando que eu fiz aquela coisa? Ontem. Never, nunca. Today, hoje, tá? O exemplo numa frase. My father drives slowly. I will see you tomorrow. Então, qual seria o primeiro advérbio aqui? É slowly, certo? Porque ele está trazendo uma característica de algo que aconteceu. Então, o que aconteceu slowly? O que aconteceu devagar? My father drives. Então, o modo como meu pai dirige é devagar. Meu pai dirige devagar. Está dando característica a alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo. E o outro advérbio, I will see you tomorrow. É o tomorrow. E com o que ele está associado? Que ação do tomorrow está associado? Com I will see you. Então, eu vou ver você amanhã. Ele está associado com esse movimento. Eu vou ver você. Quando que eu vou ver você? Se eu não falasse o tomorrow, você ia saber se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano. Você não sabe. Então, você precisa que alguém, de fato, fale um advérbio. E o tomorrow serve para isso, tá? E aí, pode dar uma duvidazinha de quando que é um advérbio e quando que é um adjetivo. E tomar um pouco de cuidado nos textos, quando vocês estarem lendo, para saber caracterizar quando é um, quando é outro. Porque eles são parecidos, as palavras, certo? Mas como que dá para a gente fazer essa diferença e entender certinho quando a gente está falando de um, quando a gente está falando de outro? Fazendo esse movimento que eu disse de procurando que palavra que ele está associado. Então, no adjetivo, ele vai estar sempre associado a um substantivo, que aqui no exemplo, cat. E o advérbio, ele vai estar sempre associado a alguma coisa que vai acontecer. Então, vai estar associado a um verbo. Como, por exemplo, aqui, drives ou see. Eu não vou falar com vocês sobre verbo hoje, porque eu fiquei com medo de ser muita coisa. Mas na aula que vem a gente vai ver um pouquinho sobre verbos, tá bem? Então, acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente associar. Mas a gente consegue ver que os substantivos são o nome das coisas, certo? É os nomes que a gente falou, coisas concretas ou abstratas, concretas ou abstratas, e que quando a gente não está dando, provavelmente a gente está falando de um verbo. Só ter isso na mente de vocês já ajuda muita coisa. Se não é um substantivo, ao que aquela palavra está associada, provavelmente vai ser um verbo, provavelmente vai ser um advérbio que a gente está falando, tá? Até que a própria palavra do advérbio está assim, advérbio, então vem antes de um verbo. Eu quero falar com vocês também, mas eu acho que eu vou montar uma aula só para isso, para poder identificar os significados de algumas palavras em inglês, olhando os prefixos e sufixos, que eu acho que dá para a gente entender algumas coisas. Aqui nos adjetivos, nos advérbios, a gente consegue ver isso. Olha esse ad que vem antes. Tá vendo? Antes do adjetivo, antes dos advérbios. Os dois são a mesma coisa. Então, eles têm um prefixo que quer alguma coisa que está sendo adicionado, tá? Adicionado para complementar aquela informação. E o adjective vem antes do substantivo. Então, adjective é como se a gente lembra do substantivo. Na verdade, no inglês não faz tanto sentido, mas a gente lembra do substantivo. E no adverb, o verbo que vem depois do ad, a gente lembra do verbo. Então, vem antes de um verbo. Então, se você ficar um pouco confuso de quando é um adjetivo, de quando é advérbio, olha para a palavra em si, olha para a construção das duas palavras e lembra. Adjetivo tem um adjective, lembra o substantivo. Tive. Tá próximo. E o advérbio tem o verbo. A gente lembra de um verbo, tá? Isso é muito importante para a gente poder fazer associação. Então, o que eu devo me atentar em um texto? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu vou ler um texto são os nouns.
que são os substantivos. Vou ver se tem algum substantivo que se repete bastante naquele texto. Isso, gente, associado àquela técnica que eu ensinei para vocês do skimming e scanning na semana retrasada, né? Que acho que a gente teve aula. Então, fazer aquela leitura rápida do texto, identificar alguns lugares e... Então, os nouns são substantivos, eles podem aparecer repetitivamente. Tentar focar nos que a gente conhece mesmo, os que são parecidos com o português, para a gente dar uma sacada. Por exemplo, todo mundo sabe que boyfriend é namorado. Muita gente sabe. A gente sempre fala, ai, o boy, ai, boyzinho. Então, a gente consegue ter uma associação assim por experiência da vida mesmo. Sem estudar inglês, a gente já sabe e que é um substantivo. Primeira coisa que a gente tem que se atentar, então, são os substantivos. Depois, a gente tem que se atentar aos adjetivos que vão caracterizar esses substantivos, para esses substantivos não ficarem tão soltos. Então, eles vão trazer uma característica para ele. Não vai ser qualquer substantivo, não vai ser qualquer gato. Vai ser a gata bonita. Não vai ser qualquer namorado, vai ser namorado chato, sabe? Traz uma característica para ele. Depois dos adjetivos, a gente tem que dar uma olhadinha nos advérbios, que vão estar complementando aqueles verbos de ação. Então, o que está trazendo ação para a frase e como essa ação está sendo trazida para a frase. O verbo, ele é o que apresenta a ação, e o advérbio é como essa ação está ocorrendo, tá? E, por último, a gente tem que se atentar também nos pronomes. Eu coloquei essa ordem de qual a gente deve chamar mais atenção, mas isso varia, dependendo do modo, do que a gente está lendo, sabe? Da frase em que a gente está lendo. Eu acredito que essa possa ser uma forma geral para a gente observar, mas que dependendo da frase, às vezes a gente precisa dar mais atenção para o pronome, às vezes a gente precisa dar mais atenção para o advérbio. Isso vai variando, a gente tem que ter umas manhas. Conforme mais texto a gente for lendo, mais fácil fica da gente sacar essas manhãzinhas, tá? Então, vamos ler esse textinho aqui que é bem fácil. I had a really terrible weekend. My boyfriend took me out to this really expensive restaurant. In the middle of our dinner, he gave me a very beautiful ring and he asked me to marry him. I was really surprised. I said no. I like him, but I knew I didn't want to marry him. He was quite angry and said it was awful. Beleza? Deu para ter uma ideia do que o texto está falando? A gente está falando que a menina falou que ela teve uma semana péssima, horrível, porque o namorado dela levou ela para um restaurante super caro e que no meio da noite ele deu para ela um lindo anel e perguntou se ela queria casar com ele. Ela ficou super surpresa, mas que ela disse não, que ela gosta dele, mas que ela sabia que ela não queria casar com ele. Que ele ficou bem chateado, bem bravo, e que foi horrível essa experiência. Então, beleza. Obrigada, Raquel, por responder. Eu agradeço a todos vocês quando vocês me respondem. Então, vamos fazer vamos caçar esses termos gramaticais aí nesse textinho. Agora eu preciso que vocês me respondam, de verdade. Terrible. O que vocês acham que o terrible é? Um adjetivo, um substantivo, um pronome, um advérbio? O que vocês acham? Vamos lá, gente, fala comigo. Um adjetivo, um adjective. Muito bem. Vamos para mais uma. E expensive? O que vocês acham que é? Vamos lá, gente. Advérbio? Oi? Advérbio? Um advérbio? Vamos ver. O expensive está associado a qual palavra? O que é expensive? Expensive é caro. A que ele está associado? A um lugar, um objeto. A um objeto, a um lugar, né? Que seria o restaurante. Então, o restaurante é caro. E o restaurante é o quê? É um substantivo ou é um verbo?
Um substantivo. Um substantivo. Então, se expensive está associado ao restaurante, que é um substantivo, expensive é o quê? Um adjetivo ou um advérbio? Quem está falando comigo no microfone? Fala quem está falando comigo no microfone. A Maria Letícia Ai, falou que no... socorro, eu acho que é advérbio, eu não tenho certeza. Ó, advérbio. Quem está falando comigo? Raquel. Tá, Raquel. Ó, o advérbio, ele vai estar sempre associado a um verbo, a um lugar. Lembra que eu falei que ele está caracterizando alguma... perdão, eu falei errado. Não é um lugar, é um verbo. Então, ele vai estar caracterizando uma ação. Aqui tem alguma ação acontecendo? Sim. Qual que você acha que é a ação? Eles no restaurante. Sim, mas eles não estão falando que eles lá no restaurante que é caro. O restaurante é caro por si só, eles não precisam estar lá. Ela está caracterizando aquele lugar. Então, o lugar é um substantivo, o restaurante. O adjetivo vai ser um adjetivo quando tiver associado a um substantivo, que é o lugar, que é o restaurante. É a mesma coisa aqui, o exemplo que eu dei da minha gata ser bonita. A minha gata, ela é bonita. Minha gata é um substantivo. A gata, a palavra gata, é um substantivo. E o bonita é um adjetivo. Estou caracterizando ela. Aqui o restaurante é a mesma coisa. O restaurante é o substantivo. Um lugar, tudo bem. É um lugar. O substantivo é o que a gente... Como a gente chama um lugar, uma pessoa. Lembra que eu mostrei a Pablo Vittar? Ou uma sensação, como a felicidade. E a gente está dando uma característica para ele, de caro. O restaurante é caro. Eu vou dar um exemplo de advérbio. Vai demorar um pouquinho, vai ser só no final do texto. Mas acho que talvez fique mais claro. Você conseguiu entender agora? O que é certo, né? Tá. Eu vou trazer um exemplo no finalzinho do texto. Vamos ver se vai dar uma associação. Mas a gente sempre tem que procurar pela palavra que está próxima. Pode ser que essa palavra venha antes ou pode ser que essa palavra venha depois. Depende da organização da frase, do que está falando, tá? Aqui no primeiro, você percebeu que era um adjetivo, unterrible, porque ele está falando da semana. Está caracterizando a semana. E a semana é um substantivo. E aqui é a mesma coisa. Está caracterizando o restaurante como caro. Então, beleza. E aqui o in. O in é o quê? Vocês acham que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um pronome? Isso, eu não coloquei aqui, né, gente, no do ladinho. Isso, é uma preposição. Muito bem. Esqueci de colocar aqui do ladinho, agora que eu vi. E dinner é o quê? É um substantivo, um adjetivo? Isso, dinner é um noun, é um substantivo. A gente está dando nome a uma coisa, é um jantar, tá? E beautiful? Beautiful é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um pronome. Isso, um adjetivo. Por quê? Ele está caracterizando um objeto, o ring. Então, o anel é bonito. Isso mesmo, gente. Vocês estão pegando o jeito. Conforme a gente vai lendo o texto, vai dando uma clareada. E aqui, o he, que eu grifei. Ele é o quê? Pronoun? Muito bem. O que o he está substituindo aqui? Que noun que ele está substituindo? Ele está substituindo alguma palavra, algum substantivo que eu não queria repetir ele de novo. Boyfriend. Muito bem, Gustavo, isso mesmo. Isso aí, Maria. Certinho, gente. Senão, ele não quer que repita de novo, ó. In the middle of our dinner, my boyfriend gave me a very beautiful ring and my boyfriend asked me. Ia ficar muito grande. Então, o he faz todo sentido aqui, tá? E o me?
é o quê? Pronoun? Muito bem, também. E aqui? Awful. Awful é o quê? Awful é horrível. Tradução, né? O que vocês acham? Noun, adjective, adverb, pronoun. A Samela falou que é um adjective. Será, Samela? Vamos ver. Ao que ele está associado? Para ele ser um adjective, ele tem que estar associado a um noun, um substantivo, certo? Tem algum substantivo aqui para ele estar associado? Não tem um substantivo, isso mesmo, não tem. Ele está associado à ação. Qual que é a ação? O verbo was, que está antes dele. Que ele está dando uma ação. Então, o que foi horrível? Ai, toda essa saída que a gente fez, o pedido de namoro, de casamento foi horrível. Tudo isso foi horrível. Então, ela está caracterizando uma ação, um verbo. It was awful. Então, it was é o que ele está associado. Então, sempre busquem ao que está associado antes ou depois. Uma diquinha também é que o adjetivo, na maioria das vezes, ele vem antes do substantivo. Aqui, todos os exemplos que eu trouxe tá desse jeito, ó. Terrible weekend. Então, o weekend, que é o substantivo, está vindo depois do adjetivo. Expensive restaurant. O expensive está vindo antes do substantivo. Então, o substantivo vem depois do adjetivo. Beautiful ring. O adjetivo vem antes do substantivo depois do adjetivo, tá? Isso é um jeito fácil, assim, também, de poder identificar. Vamos para umas questões, gente, para a gente treinar mais um pouquinho? Vamos lá. Vou ler aqui a questão, é do Enem 2017. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in the celebration of her own unique beauty. She didn't try to fit into convenient ideas or image about womanhood or what to make someone or something beautiful. Instead, she fully enabled her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. She was magnetic and beautiful in her own right. She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, love, and culture. She absolutely and resolutely was who she was. The trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Então, é um texto que está falando sobre o filme da Frida Kahlo. Quem não assistiu, assiste, gente, é muito legal. E, de certa forma, traz uma bagagem para a gente, porque para a redação do Enem, a qualidade, porque a Frida era uma pintora excepcional, mexicana, e realmente o filme conta muito sobre a história dela, mas também traz essa pegada da cultura mexicana, sem contar que a Frida era uma mulher com deficiência. Então, tem isso também que é legal a gente falar. Teve um ano que caiu no Enem para escrever alguma coisa sobre pessoas com deficiência. Acho que foi um tema da redação do Enem, se eu não me engano. E citar o filme da Frida seria uma ótima, por exemplo. Então, assistam o filme, é bem bacana, tá? É facinho de achar na internet. Então, vamos resolver a questão. A autora deste comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora A. Ter uma aparência exótica. B. Vender bem a sua imagem. C. Ter grande poder de sedução. D. Assumir sua beleza singular. Ou E. Recriar-se por meio da pintura.
qual vocês acham que foi a ideia que a autora desse texto ficou impressionada com a Frida? Por que ela gostou tanto da Frida? Será que é a D? Mais alguém? Fala alguma outra questão? Alguma outra alternativa, no caso, né? Maria também falou D. Também acho que é a D. Vamos ver se é a D. É isso mesmo, assumir sua beleza singular. Tem até um trechinho, eu esqueci de grifar para vocês, mas tem um trechinho que ela fala exatamente isso. Mas acho que a ideia do texto deu para trazer isso de forma geral, né? Em nenhum momento ela fala que a Frida tem uma aparência exótica, ou que ela deixa bem claro que ela não quer vender a imagem dela, ela não quer vender a arte dela, né? Mas que ela pinta a família dela, a alegria dela, o amor dela, a cultura dela. Não fala também em nenhum momento sobre ela ter grande poder de sedução, o que a Frida tem quando a gente conhece a história dela e assiste o filme, mas não é disso que a autora está falando nesse texto. E também não é sobre recriar-se por meio da pintura. É exatamente isso que a autora do texto ficou impressionada. Com a beleza singular da Frida. Assistam o filme. Vamos para a próxima questão. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não, né? Qualquer coisa a gente volta. Então vamos para essa. The War Song. War. Vamos pensar assim primeiro. O que é war? Alguém sabe? O significado da palavra war? Guerra. Muito bem, guerra. O que é guerra? É um adjetivo, é um substantivo, é uma preposição, um pronome? Não, muito bem, é um substantivo. Então, quando a gente olha esse texto, a gente percebe de cara que se tem war no título, um substantivo, ele está sendo repetido ali várias vezes no decorrer do texto, tá? Tem várias palavras war ali. Então, alguma coisa que a gente tem que ficar atenta no texto? Palavras que caracterizam war, certo? Que seria os adjetivos. Então, a primeira frase, ele já fala exatamente isso. War is stupid. O que é stupid? Estúpido. Então, o que é estúpido? A guerra, tá? And people are stupid. And love means nothing. In some strange quarters, war is stupid. And people are stupid. And I heard them banging on hearts and fingers. People fill the world with narrow confidence, like a child at birth. A man like no defense. What's mine is my all. Won't give it to you. No matter what you say, no matter what you do, now we are finding our hearts. Fighting in the streets, won't somebody help me? Então, essa é uma música. A música é uma forma, então vamos para a questão. A música é uma forma de expressão artística e cultural e pode revelar diferentes formas de compreender o mundo. Na letra da canção do grupo Culture Club, entende-se que a guerra é o resultado da. A guerra é estúpida, pessoas são estúpidas. Você entende isso? Beleza, já é um grande passo. Já está ótimo. Vamos devagar. Então, na letra da canção, a gente entende que a guerra é resultado da. Então, a gente tem que procurar agora no texto algum trecho que fale o que a guerra é resultado, da onde que surge essa guerra. A Gabi que falou, né, que a guerra é estúpida e que as pessoas são estúpidas, beleza. Mas será que tem um trechinho que a gente pode ver de onde que fala que ela é resultado de alguma coisa? Vamos ler as questões, as alternativas, né? E aí a gente volta para o texto. A brutalidade humana, porque os homens lutam pelo poder. B, falta de diálogo, porque um lado nunca escuta o outro. A gente não falou sobre isso no texto, certo? A gente leu, não falava sobre isso. C, superpopulação mundial, porque esta gera fome e pobreza. Tem um ponto que falou sobre fome, sobre pobreza? Não falou. Só está falando sobre as pessoas
e sobre guerra e sobre estupidez. Então, não falou sobre nada disso. B, insensatez humana, porque as pessoas são individualistas. E ganância, porque as pessoas invejam o que é dos outros. Então, o que a Gabi falou, que ela entendeu, só que a guerra é estúpida, que as pessoas são estúpidas, já responde essa pergunta? Meio que responde, né, gente? Porque a gente dá a perceber, aquelas meninas falaram a resposta no chat, né? A D, que elas acham que é a D, e que eu também acho que é a D, e que de fato é a D. Porque tem um trechinho que fala aqui certinho sobre a insensatez humana, porque as pessoas são individualistas. E aqui fala, ó, o que é meu é meu, e eu não vou dar para você. Não importa o que você diga, não importa o que você faça. Então, a gente está vendo que as pessoas, elas são individualistas, elas são estúpidas. E aqui o E fala da ganância, e que a gente pode até ficar na dúvida de marcar essa daqui. Só que aqui ele fala que as pessoas invejam o que é do outro. Em nenhum momento ele está falando de inveja aqui nesse texto. Esse trechinho que eu li para vocês, ele fala exatamente sobre individualidade. Ele não fala sobre invejar. Ele fala, que é meu, é meu. Ele não está olhando para o que você tem, está olhando para o meu, tá? Então, a gente consegue resolver essa questão sem, de fato, entender muita coisa. E sempre fazendo aquele movimento que eu falei para vocês, a gente fazer um skimming, um scanning, caçando a parte que a gente considera importante. Aqui, vocês veem, sempre vão grifando e vão procurando no texto. E aqui seria esse trechinho que eu acabei de ler para vocês, tá? Deu para entender agora, Gabi? Mesmo você acertou a questão, né? Então você entendeu. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu posso voltar. Vamos para mais uma? Então vamos. Vamos lá. Essa é Enem 2011. Beleza. Que bom, Gabi. Tem sim, vai ser ótimo. Você vai ver, você vai gabaritar o Enem na parte de inglês. Todo mundo vai gabaritar. A gente arruma umas manhãzinhas, não precisa saber tanto de inglês, não. Vamos lá. Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Então, o que está falando nesse texto? Ele está falando que pessoas que vão para a faculdade têm o menor risco de desenvolver doenças do coração. Daí ele fala de um estudo americano, e eu acho legal essa dica que eu dei para vocês hoje de identificar os substantivos. Aqui a gente já vai identificando alguns, ó. University, que é universidade, study, que é um estudo. Então, a gente já consegue sacar que está falando alguma coisa de um estudo, tem uma correlação com universidade. A gente vê disease, que é a doença. Então, a gente já tem uma ideia ali sobre o tema que ele está falando. Então, ele está falando que se você estudar, se for para a faculdade, você tem menor chance de desenvolver um infarto. Pessoas que param de estudar antes dos 16, elas costumam ter mais esses problemas. Então, não deixem de estudar, continuem estudando firmes e fortes, e prestando Enem, e vai todo mundo para a faculdade. Então, vamos para a questão. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que. Então, a gente fala de University, que é universidade, e graduates, o que a gente imagina que seja? A gente imagina que seja alunos da universidade, né? Então, vamos ver as alternativas. A. As doenças do coração atacam 10 mil pacientes. Peraí, calma aí, gente. Deixa eu ler a pergunta de novo. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que. Então, ele quer ver o que essa expressão está evidenciando. Aqui a expressão está na última linha, tá vendo? Ó, University Graduates. A. As doenças do coração atacam 10 mil pacientes. B. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. C. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. D.
jovens americanos são alertados dos riscos de doenças no coração. E maior nível de estudo reduz risco de ataque do coração. Vocês já estavam no chat respondendo, sem eu nem terminar de ver. Muito bem, gente. Vocês acham que é e, de fato, é a exatamente o que eu falei, que maior nível de estudo reduz riscos de ataque do coração. Foi isso que está associado. Se a gente for olhar aqui, eu acho que vocês veem minha seta, né? Em University Graduates, a gente analisando a frase em si, a gente consegue fazer associação aqui, ó, com o que vem antes, né? A gente vai dar um foco só para essa frase aqui, ó. Age of 16, cadê? Age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Então, a gente consegue focar só nessa frase, não precisa focar no texto todo, tá? Agora, vamos para a última questão. Aqui tem um anúncio, né? Está escrito, we are a culture, not a custom. This is not who we are, and this is not okay. Então, aqui tem algumas pessoas de etnias diferentes e elas mostrando fotos de pessoas usando fantasias das suas culturas, né? Então, aqui, por exemplo, tem ali em cima uma mulher da China segurando foto de uma mulher super maquiada, toda fantasiada. Ali também uma pessoa que provavelmente é do México, segurando mexicanos, uma pessoa de descendência indígena. E uma coisa que a gente sempre precisa chamar atenção quando a gente está olhando um anúncio é olhar ali embaixo da onde é, né? Então, ali ele traz um negocinho para a gente, uma referência, né? Office of Diversity and Inclusion. Então, a gente vê que alguma coisa está falando sobre a inclusão de pessoas diferentes, né? Que não estão dentro de padrões. Então, isso já dá um norte para a gente sobre o que está falando esse painel. Então, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. A gente ainda não falou sobre verbo, a gente vai falar na próxima semana, mas já a gente consegue ter uma noção só para interpretar esse pôster, né? Eu estou vendo vocês respondendo aqui no chat, eu gosto disso. A. Estereotipar povos de certas culturas. B. Discriminar hábitos de grupos minoritários. C. Banir imigrantes de determinadas origens. Não, né, cara? Não tem nada a ver. A gente está falando exatamente o contrário, que é para respeitar a galera. A gente está querendo banir os imigrantes. D. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. E E. Desvalorizar costumes de algumas sociedades. A gente também não está desvalorizando costume. A gente não está julgando padrões de beleza. E a gente... de fato, está tentando fazer uma querendo falar sobre estereótipos de povos de certas culturas. Então, de fato, era A. Eu vi que alguém comentou aqui que acha que é a D. Ele não fala sobre, de fato, julgar os padrões de beleza, porque ele nem está falando sobre ser bonito, sobre ser feio. Ele não está falando sobre isso. Mas ele está falando sobre esses estereótipos que as pessoas fazem. De tipo, só porque você é... um exemplo que a gente tem é brasileiro. Só porque você é brasileiro, gosta de funk, ou gosta de ficar na praia. Esses são estereótipos, né? Aqui o estereótipo, por exemplo, que só porque você é do México, você tem um bigodão e usa aquele chapéu o dia inteiro, sabe? Esses são estereótipos. Então, é sobre isso que o pôster está falando. Tanto é que, olha só, se fosse para a gente pensar em padrões de beleza, a gente podia procurar por alguma coisa relacionada à palavra beautiful nesse pôster. E a gente não tem nada pretty, beautiful, que são palavras, são adjetivos, né? Que caracterizam um substantivo, caracterizam uma pessoa. A gente não tem nada sobre isso. A gente está usando só de substantivos aqui. Culture e custom, tá? Deu para entender, Maria, por que não é a D? Ficou alguma dúvida? Acho que foi, né, gente? Sim? Beleza, então que ótimo. Falei para vocês que era uma aula bem simplesinha, mas eu acho que dá para
dá uma ajuda, já aumenta o vocabulário, a gente resolve umas questões, mas é que não tem como a gente fazer uma análise de texto do Enem sem a gente voltar nessas questões mais básicas, lembrar dos adjetivos, lembrar dos advérbios, porque a gente acaba... Isso facilita muito na hora dessa leitura, a gente conseguir identificar o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um substantivo, ali naquele texto, na hora da questão do Enem, tá? Uma coisa, era isso, minha aula, eu só quero indicar para vocês sempre conseguirem assistir séries em inglês, colocar uma legendinha, ou prestar atenção na voz que vocês estão ouvindo, isso ajuda bastante também, tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, eu vou ver se eu consigo pegar umas recomendações de uns videozinhos para vocês assistirem também, mando lá no grupo depois. Um beijo, gente, e até a próxima aula. Bye, bye.